Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar à Egea. Nossa natureza movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Bom dia a todos e a todas, é um prazer ter vocês aqui. Esse painel é para falar sobre como as empresas podem impulsionar a Agenda 2030. E para começar esse painel, nada melhor do que falar com o Carlo Pereira, CEO da Rede Brasil do Pacto Global, se apresentando e falando o que é a Agenda 2030. Carlo? Bom dia a todos e a todas, uma alegria estar aqui com você, Renata, né? Uma ação entre amigos, né? Então, Renata, Sônia, Estevam, e muito importante, claro, a gente discutir a Agenda 2030. A Agenda 2030, ela foi construída, Renata, a várias mãos, né? Então, não só, apesar dela ficar no âmbito das Nações Unidas, mas não só pelos Estados-membros, pelos países, mas também com a sociedade civil e também, sem dúvida nenhuma, as empresas, né? Então, pela primeira vez, a gente teve uma agenda global construída a várias mãos, né? A agenda anterior, talvez as pessoas se lembrem, a agenda do milênio, aquelas 8 caixinhas coloridas, não foi, né? Ela era uma agenda construída por países para implementar em países pobres. E por que a gente precisou disso, né? Porque a gente sabe, como o atual secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, diz, a gente está numa encruzilhada, né? Uma encruzilhada no sentido de que a gente tem a crise, a emergência climática, né? E isso está deteriorando, claro, não só a questão ambiental, mas o tecido social por consequência, né? E, claro, a gente vê também reflexo em várias outras coisas, e ainda mais agora, quando a gente fala de pandemia, crise e a guerra na Ucrânia e várias outras questões, né? Então, por isso, as Nações Unidas, então, decidiram criar uma agenda muito focada, muito clara, muito pragmática, né? Por mais que a gente tenha 17 objetivos, mas que tenha ali objetivos e metas claras. E todos os temas estão ali. Temas com relação à questão saúde, com relação à mudança do clima, vida na terra, vida no mar, enfim, todas as questões sociais. A gente está falando em 267 metas que estão ali. E o setor privado, claro, tem um papel muito relevante. Muitas vezes acaba sendo problema, né? Impactando o ambiente, impactando de maneira inadequada as pessoas, mas por isso, e não só, pode e deve ser parte da solução também, né? E uma coisa muito interessante para um país, para eu finalizar, para um país como o Brasil, é que o que
a gente tem no Brasil, por vocação natural e até mesmo por legislação trabalhista e outros fatores, nos levam a ter uma vantagem comparativa muito interessante quando a gente pensa nas questões ambientais, sociais e de governança, né? O que, então, a gente tem como missão, como Pacto Global da ONU, como empresas, como setor privado, é transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Só para finalizar mesmo, para trazer como exemplo, né? Então a gente sabe e vê que cada dia mais existem então algumas taxas, alguns impostos, alguma coisa com relação a carbono. A gente está falando bastante em carbono ultimamente, né? A gente tem da União Europeia uma diretiva que está relacionada ao New Green Deal e que fala exatamente em ter um imposto de fronteira de carbono. Tá? Isso para o Brasil pode ser uma vantagem muito interessante, né? Dado que tem listado ali, por exemplo, alumínio, tem listado ali cimento, tem listado outros produtos ali, que o Brasil já é benchmark no conteúdo de carbono desses produtos. Obrigada, Carlo. E é um prazer ter aqui nesse painel também a Sônia Consiglio. A Sônia, ela é conselheira de administração, pioneira em ODSs e uma das pioneiras no tema de sustentabilidade no Brasil. Sônia, como você vê o setor privado, o que evoluindo na adoção da Agenda 2030? Oi, Renata, antes de mais nada, prazer estar com vocês aqui nesse painel, Carlos, Estevam. Privado, né? Eu atuo no setor privado há décadas, sempre por essa agenda da sustentabilidade, e é um setor sempre muito engajado, né? Eu costumo dizer que não tem uma iniciativa mundial de sustentabilidade que você não tenha um brasileiro ou uma brasileira integrando ou muitas vezes liderando, né? Então, esse é um engajamento histórico. O que eu entendo que nós temos de diferente agora, e que vem muito impactado aí por 2 anos de pandemia, pelo interesse dos investidores nessa agenda, é um avanço estrutural. Né? A gente vê novos mercados se formando, o Carlos trouxe agora o exemplo do mercado de carbono, da União Europeia, então a gente percebe essas questões, elas entrando de forma estrutural na base dos negócios. Né? E quando a gente fala da Agenda 2030 dentro disso, as empresas, elas já vinham, né, desde quando foram lançados os objetivos em 2015, buscando a melhor forma de integrar isso na sua estratégia. Né? Então hoje é raro uma empresa que não lide com os ODS, né, dentro da sua lógica social, ambiental, de governança, no seu planejamento estratégico, os seus conselhos de administração. Então, a gente percebe hoje um momento em que tem um avanço estrutural e tem as lideranças também muito comprometidas com essa agenda. E a gente diz que está na década da ação, né? Na década de fato, para avançar aí em rumo à Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É importante a gente pontuar, né, que temos aí provavelmente um atraso no atingimento dessas metas, o mundo inteiro, né, afetado aí por essa pandemia, pela guerra também, enfim, mas eu vejo que o setor privado segue engajado, segue buscando a melhor forma de ler esses movimentos estrutural e de liderança casando com uma Agenda 2030. O setor privado é movido por metas, né? Então, quando a gente fala que temos ali 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, isso dialoga com a lógica privada. Então, eu, do meu ponto de vista, entendo que o setor privado, como o Carlos falou, tem um papel fundamental e está exercendo esse papel, sim. Obrigada, Sônia. E quando a gente pensa nessa agenda de sustentabilidade, tem várias empresas que são uma inspiração. E a Dengo Chocolate é uma delas. E é um prazer ter aqui o Estevam Sartorelli, CEO e fundador da Dengo. Estevam, quando a gente olha para os 17 ODS, a gente vê que vários deles já estão integrados à estratégia da Dengo. Mas tem 2 que chamam a atenção, o ODS 1 e o ODS 2, que é sobre erradicação da pobreza e fome zero e agricultura sustentável. E a verdade é que a Dengo ela trouxe um novo jeito de se relacionar com os produtores de cacau, que é um mercado tão importante para o Brasil. Se você pudesse apresentar também um pouco da Dengo e falar sobre esse impacto positivo que vocês procuram causar. Prazer, Renata. Obrigado. Prazer estar contigo, com o Carlos, com Sônia e todos aqueles que nos assistem. De fato, você colocou bem, né? Temos aí hoje, o Carlos fez a introdução dos 7 compromissos do milênio, transformando-se nos 17 ODS, né?
Um ponto importante é sempre comece por poucos, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com as suas mais de 260 metas, como o Carlos colocou, a intenção não é um negócio gabaritar todas elas, até porque é praticamente impossível, né? A Dengo, ela nasceu principalmente com o ODS2, no que tange a agricultura sustentável. Então, mais do que uma marca de chocolate, e sem dúvida quando a gente fala desse universo de chocolate, tem que ser saboroso, tem que ser gostoso, tem que ser indulgente, sim, mas nós dizemos que a Dengo, mais do que uma marca de chocolate, ela nasceu como um negócio de impacto social, que ela traz para o centro, para o core business seu, os compromissos sociais e ambientais em que ela quer atuar. Relacionado ao ODS número 2, que temos aí a discussão da fome, mas não somente sobre ela, a discussão da agricultura sustentável, nós temos compromissos públicos hoje relacionados principalmente com o ODS 2.3 e o ODS 2.4, que está relacionado a dobrarmos a produtividade e a renda de produtores nas diferentes cadeias, no nosso caso, a cadeia cacaueira. E o que a gente tem procurado fazer nesse âmbito, né? Duas ações, mas que são muito transformadoras e radicais e que colocam a Dengo como um case para o Brasil e para o mundo na cadeia cacaueira atualmente. O primeiro delas é por remunerarmos melhor o produtor. É central a discussão de salário digno, de renda digna, ainda mais no ambiente que nós sabemos que descolou significativamente o salário mínimo do que a renda necessária para uma família. Quando a gente olha a realidade do cacau brasileiro, apesar de ser muito melhor a situação do Brasil comparado ao mercado africano, que é o grande fornecedor mundial de cacau, ainda assim nós temos uma família de 3 a 4 moradores, nos quais 50% dessas famílias ainda vivem com menos de um salário mínimo mensal de renda. Então é chave que para nós termos uma cadeia capaz de fornecer um cacau de qualidade, a gente precisa ter produtores de qualidade. E nós só teremos produtores de qualidade se tiver renda digna. Então procuramos duas iniciativas relacionadas a esse ODS 2. A primeira delas é pagamento de um prêmio de preço, que varia de 70% a 160% acima do mercado de cacau, que como commodity é negociado em Bolsa de Valores de Nova York. E a segunda ação que temos é uma capacitação técnica agrícola gratuita, na qual qualquer produtor de cacau que deseja conhecer práticas de produção de cacau de qualidade no pós-colheita, em contato com o nosso grupo de técnicos agrícolas, nós temos abertura para disseminar e compartilhar tal conhecimento. Obrigada, Estevam. E, Carlos, a Rede Brasil do Pacto Global lançou recentemente a Ambição 2030. São 7 movimentos, todos eles muito importantes, mas onde você vê que estão os maiores desafios nessa agenda que teve um apoio tão grande do setor privado no lançamento? Obrigado, Renata. Esse tema, o chocolate ficou mais gostoso agora, hein? E com relação aos movimentos e o desafio, olha, tem uma questão de paradigma, acho que a Sônia trouxe essa palavra talvez no início, e é importante, né? Uma questão cultural, mas ao mesmo tempo a gente sabe, e também a Sônia trouxe tão bem, a questão de que o Brasil, as empresas brasileiras, elas sempre estão muitas vezes à frente quando a gente fala em sustentabilidade, tá? Então é claro, quando a gente pensa em 7 milhões, 10 milhões de CNPJ no Brasil, a gente, claro que a gente poderia falar aí de 100, 200 empresas que têm práticas muito avançadas, no geral, e outras que estão vindo ainda, estão entendendo a agenda, tá? O que a gente busca fazer ali é exatamente isso, trabalhar a questão cultural, trabalhar a liderança também. Então tem todo um programa para liderança, então com a Impress, Russell Reynolds, com Cidade Matarazzo, para que a gente consiga trazer mentorias, experiências, para que essa liderança entenda mais claramente a agenda, seus desafios, riscos e oportunidades, tá? E a questão, vamos lá, né? Lembrar que a sustentabilidade ela veio para o setor empresarial muito pela porta do risco, tá? E aí hoje a gente fala muito oportunidade, e é uma coisa que muitas vezes, Renato, me assusta um pouco, né? Então, por exemplo, a questão do carbono, tá? Se vê muito e se escuta muito falando sobre o mercado de carbono, né? Então, assim, sabe,
a oportunidade financeira que eu tenho ali relacionada a carbono, eu acho assim bacana, a gente tem que olhar isso, mas a gente tem que ter clareza que isso é pequeno, tá? Não vai ser para todas as empresas, no entanto, tem uma questão de risco enorme aqui. E mesmo a oportunidade, mas não dentro do mercado de carbono em si. Então a gente tem que olhar a questão como um todo. E aí isso eu acho que é muito uma questão de capacitação, muito uma questão de mudança de cultura e também, claro, quebrar a inércia. Quebrar a inércia, ir para a prática, ter um entendimento de que a sociedade está demandando, exigindo, os investidores exigindo cada vez mais, né? Então hoje, não agir nessa direção não é opção, não é opção. Né? Você não vai conseguir acessar crédito, caso consiga vai ser muito mais caro, seus stakeholders não vão estar ali, vai ser uma dificuldade, né, achar talentos, enfim, então assim, hoje em dia não é opção e de novo, por isso que eu acho que muitas vezes o desafio ele passa aí por uma questão mais cultural, porque a oportunidade está posta, né, e os riscos também estão cada vez melhor dimensionados. Obrigada, Carlo. E falando sobre riscos e oportunidades da Agenda ESG, Sônia, você é conselheira de administração, conselho é o órgão máximo de governança de uma empresa. Como você vê o papel do conselho para impulsionar a Agenda 2030, olhando para todos esses riscos, para todas essas oportunidades que a Agenda ESG traz? Bom, Renata, você falou aí, que dita a linha estratégica da empresa. Então, esse tema tem que estar sendo trabalhado e tratado no nível dos conselhos. Quando a gente olha todas as tendências aí, desde o ano passado, é colocado, né, como um ponto prioritário para o conselho olhar para as questões ESG, então tem que estar lá, e o conselho é aquele que faz as perguntas que têm que ser feitas, né? Quer dizer, eu acho que fazer uma boa pergunta na hora certa. Então, para você poder fazer uma boa pergunta, na verdade, você tem que estar instrumentalizado, né? Essa é uma agenda nova, o Carlos bem colocou, nova entre aspas, né? Quer dizer, uma agenda que já vem há décadas, mas hoje a gente está num outro momento de trabalhar essas questões e passa muito por uma questão cultural. Então, como fazer o conselho se engajar nisso tudo e ele, de fato, desenvolver o seu papel, né? O papel que é esperado. Inclusive, hoje a gente já vê aí ações entrando, essa questão da litigância climática, né? Ações entrando contra conselhos de administração, mundo afora, por entender que esses conselheiros não foram diligentes, né? Que eles não prestaram atenção a questões que eles tinham que olhar para a agenda ESG. Então, como fazer com que os conselhos entrem nesse jogo e estejam melhor instrumentalizados? Eu sou um exemplo clássico, né? Você disse, eu sou conselheira de administração, e eu digo que, assim, eu não tenho o perfil típico para um conselho de administração tradicional, na verdade, sou jornalista, sou especialista em sustentabilidade. Eu tenho muita clareza que a questão de 10, 15 anos, eu não seria nem cogitada para os conselhos onde hoje eu sento. E estou lá porque sou uma profissional de sustentabilidade. Então, por aí a gente já percebe os conselhos tentando se instrumentalizar, seja trazendo um profissional, que não é ele que vai ser guardião desse tema, né? Ele vai ser um fomentador para os seus pares, quer dizer, cada vez que eu vejo um outro conselheiro falando dessas questões, eu falo, bom, missão sendo cumprida, né? Então, ou trazendo profissionais para compor os colegiados, criando comitês de assessoramento ao conselho, comitês ISD para assessorar o conselho, porque esse é um tema técnico, gente, né? Precisa, se você tem comitês para remuneração, para auditoria, para riscos, ISD vai na mesma linha. Ah, Sônia, mas não dá para criar mais um conselho, mais um comitê para assessorar conselho. Tá bom, então pega um comitê que já existe e transforma a governança ISD, por exemplo, enfim, tem a intencionalidade, né? Eu acho que hoje a gente está falando de intencionalidade, de frequência, de estrutura. Não dá para trabalhar mais esses temas de forma pontual, principalmente num nível estratégico como é o Conselho de Administração. Obrigada, Sônia. E, Estevam, a Dengo é uma empresa de impacto que deixa muito claro o seu posicionamento. Como esse posicionamento, essa mensagem, se reflete no relacionamento da empresa com todos os seus stakeholders? É legal essa pergunta, Renata, até porque um negócio de impacto que leva Dengo no nome, nós dizemos que o relacionamento é peça central nisso. E esse relacionamento, ele precisa ser empático, precisa ser um relacionamento que chama para o diálogo, para a conversa.
Há pouco, a Sônia comentou nos conselhos sobre a necessidade das perguntas corretas, né? Nós acreditamos num modelo de relacionamento, seja com os nossos produtores, com os nossos colaboradores, clientes e outros parceiros, que é de diálogo contínuo. Nós não temos todas as respostas hoje, mas nós temos consciência das perguntas que precisamos nos fazer constantemente, de como que a gente propulsiona a renda digna, de como que nós ampliamos a agenda internamente com os nossos clientes, com os demais parceiros do negócio. Se um movimento ele existe e ele precisa ter êxito, ele terá êxito muito mais pela participação daqueles que se envolvem e participam dele do que aqueles que o lideram. Então, nós na Dengo, nós temos um papel-chave, mas nós entendemos que nós temos uma obrigação, como uma organização viva, de convidar os nossos consumidores e despertá-lo para a causa da necessidade dessas mudanças, né? E usamos dizer que quem é apaixonado por causas, eu acho que aqui o Carlos, a Sônia, eu e você e tantos outros que nos acompanham, sem dúvida tem aí muitos propósitos e causas que os apaixonam. E ninguém destes vive só de uma causa. Eu costumo dizer que quem é apaixonado por causa sempre se envolve com mais causas. Internamente, nós dizemos hoje que nós temos uma floresta de causas, uma floresta de propósitos. Nós nascemos com o ODS2, com a questão da renda digna para pequenos e médios produtores, mas ao longo dessa trajetória ainda curta, de 4, 5 anos, nós já abraçamos outras causas, como a causa de uma alimentação mais saudável e de um consumo mais consciente, que a gente procura explicitar isso pela redução da concentração de açúcar nas nossas formulações, nada de adição de aromatizantes, químicos desnecessários ou nada de gordura hidrogenada. Estimulamos isso pela redução do consumo de resíduos, e nisso o consumo a granel ele é muito importante. Então, quem conhece uma das nossas operações sabe que a opção de comprar por quilo é uma retomada de processo que já vivíamos no passado e que a gente precisa retomar algumas escolhas que sejam mais coerentes com as demandas do planeta. E para terminar a fala aqui relacionada a esse relacionamento, para você fazer com que essas causas elas ganhem, é preciso. Nós não vamos mudar o mundo com um ato heróico, monomarca. Nós precisamos todos reconhecer num outro momento de cooperação e colaboração que mesmo que todos nós nos unamos, existem desafios, os tamanhos dos desafios socioambientais que temos, nós tenhamos no modelo de ação. Por isso, o socialismo consciente, o próprio Pacto Global que o Carlos, que está aqui conosco, participa, esses são chaves que nós temos que entender que esses arranjos eles são necessários para essa missão na qual vivemos. Obrigada, Estevam. E infelizmente a gente tem tempo para mais uma pergunta para cada participante. Carlos, a transição para uma economia de baixo carbono, ela traz muitas oportunidades para o Brasil. Como você vê o Brasil e as empresas brasileiras se posicionando nesse cenário? Obrigado. Eu falei um pouco no início sobre isso, né? O que eu vejo, Renata, eu vejo que está se dando uma atenção muito maior para o tema. Isso é uma ótima notícia, né? Então, a empresária brasileira, o empresário brasileiro entenderam que tem que participar dessa agenda. Não é muito mais opção, né? Isso é um bom sinal, é um bom recado. Agora, uma outra coisa que eu comentava anteriormente é isso. Quando a gente pensa em carbono, a gente tem que pensar na governança de carbono, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para materializar. Trabalhei um bom tempo com energia. Boa parte da minha vida, na verdade, eu trabalhei com energia, né? Fosse ali empresa de energia elétrica ou fosse lá atrás também energia de biocombustíveis, né? E aí o que a gente vê? A gente vê que quando, vou pegar aqui, biocombustíveis, tá? Então, setor sucroenergético. A gente sabe o quê? Com a mudança do clima, no caso, por acaso, do Brasil vai ser até favorecido, né? Porque a fronteira para a cana-de-açúcar, por exemplo, vai ser ampliada quando a gente pensa num aquecimento de 1,5, 2, ou seja lá quanto for, né? Agora, outras culturas a gente sabe que vão ser pressionadas,
né? Então, por exemplo, até com relação ao cacau, eu acho que sempre vem o exemplo do cacau, do que pode acontecer com o cacau, né? Se a gente chegar a determinado aquecimento da superfície da Terra, né? Então, isso só para falar que a gente tem que ficar atento e ter a leitura clara, né? Onde são aquelas regiões onde eu vou ter o maior estresse hídrico, tá? E muitas vezes eu não vejo as empresas tendo esse cuidado, né? Onde são aquelas regiões que eu vou ter determinada, por que não, uma disrupção da minha cadeia por conta de um evento climático extremo, né? Vou pegar um exemplo aqui do Brasil, ali na região sul, tufão, esse tipo de evento climático extremo, a gente tinha em Santa Catarina? Tinha. Se pegar ali, até por acaso eu fiz exercício há pouco tempo, você tinha ali década de 70 já se falava nisso, tá? Mas você tinha assim, muito raramente. Hoje a gente tem a nossa própria temporada de tufões ou coisas que o valham ali naquela região, né? Então a gente tem que ter toda a clareza disso, como a Sônia bem comentou, né? Isso tem que estar na pauta do conselho, sabe? Eu vou pensar em uma nova planta para produzir alguma coisa, num novo produto, como que isso está dentro desse mundo onde vai ser priorizado, é imperativo uma economia de baixo carbono, ou na verdade de neutralidade de carbono, né? Então isso que eu falo, eu acho que sim, eu acho que o mercado brasileiro está reagindo muito bem, mas eu acho que não está dimensionando ainda com muita clareza todos os riscos e nem todas as oportunidades. Aquilo que eu sempre falo que é mantra para a gente do Pacto Global. Temos que transformar essas vantagens comparativas, dado nossa vocação natural, em vantagens competitivas. O Brasil não pode perder essa oportunidade. Obrigada, Carlo. Sônia, eu fico com a impressão que na agenda ESG muita gente fala muito sobre o ambiental, menos sobre o social e quase nada sobre a governança. Qual que você acha que é o papel da governança nesse mundo onde as empresas buscam deixar um impacto positivo? Então, é interessante essa sua colocação, né, Renata, porque eu tenho cá para mim que o G, e concordo com a tese, né, eu acho que o G talvez seja o menos falado, o E salta ao mundo, muito, né, mas é porque eu acho que o G é o mais consolidado, eu costumo dizer que o G saiu na frente aqui no Brasil, né, a gente tem 25 anos de um IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a gente tem as regras do novo mercado, né, dos níveis diferenciados de governança da Bolsa, enfim, há muito tempo, antes de ESG vir com esse nome, ou mesmo sustentabilidade, a gente já tinha o G muito forte aí nas empresas de capital aberto e que acaba influenciando também as empresas fechadas, né? Então eu penso dessa forma, eu acho que o G, na verdade, ele talvez apareça menos porque ele já está mais integrado aí às práticas corporativas e tem que ser, né? O G o que é? Na verdade é a forma, é o como a gente nos governa, quer dizer, como é que a gente se organiza, qual a nossa estrutura, onde são tomadas as decisões, né? De que forma e com que ética a gente conduz todos os nossos negócios, enfim, então o G tem quem diga, né, que é a base do ESG, eu não gosto muito, assim, eu acho que a gente tem que olhar o mundo como um todo, né, a questão das letras, ela é didática, sem dúvida, mas eu acho menos importantes, né, o G, tem gente que põe mais letra do I, né, de integridade, enfim, é importante a gente entender o movimento, né, o movimento é para a criação de um novo modelo de mundo, onde questões econômicas passam a integrar sociais e ambientais, tendo a governança aí como a sua régua, porque a gente entende que o modelo que nos trouxe até aqui não nos levará adiante, é tão simples quanto isso. Todos nós estamos falando aqui nesse painel de riscos, de oportunidades, da Agenda 2030, né? A gente está na década da ação para realmente acelerar e conseguir aí chegar e chegar sem deixar ninguém para trás, né? Eu acho essa premissa da Agenda 2030 inspiradora e absolutamente verdadeira, né? Enquanto a gente for deixando pessoas para trás, a gente não está avançando de uma forma consistente. Obrigada, Sônia. E Sônia, você lá atrás você começou um movimento que eu gosto muito, que é colocar o E no ESG, né? Falar que o econômico ele tem que andar junto
com o ambiental, com a social e com a governança, até que a gente está falando do setor privado, né? Para as empresas poderem causar um impacto ambiental e social positivo no longo prazo, elas também precisam ser lucrativas. E pensando nessa questão, quero fazer uma pergunta para o Estevam. A Dengo, como você falou, ela paga um valor superior ao preço do cacau. E o Carlo, aqui um dos movimentos da Ambição 2030 é o salário digno. E pensando nessa questão do financeiro andando junto com o ambiental e social, qual que é o conselho que você dá para os empresários que estão avaliando essa questão do salário digno, pensando se dá para conviver com essa despesa maior, como que isso entra na estratégia ESG da empresa? Legal. Acho que uma primeira sugestão sejam signatários do movimento Salário Digno, ao qual o Pacto Global tem puxado aí junto de outros movimentos da Agenda 2030. Porque essa é uma primeira contribuição. Lógico que é um compromisso sério. Sem dúvida, a gente pode olhar isso sob uma ótica de custo adicionado no curto prazo. Mas nós temos que reconhecer que não dá para a gente falar de chocolate sustentável ou de moda sustentável sem remuneração justa. E para qualquer cadeia isso é válido. Então, isso requer de nós, eu acho que a Sônia colocou bem a discussão da governança aí, o ESG é uma nova lente, e se possível, que ele seja um óculos 3D, que ele amplifique esse olhar 360. Num primeiro momento, a gente pode achar que é mais complexo, mais difícil olhar sobre um ângulo ampliado. Mas um segundo que eu acho que é importante, é a importância de nós, como negócios, entendermos que é necessário a gente ampliar o nosso olhar sobre as diferentes cadeias às quais nós estamos envolvidos. Historicamente, não é fato de culpa ou consequência, as cadeias produtivas econômicas elas se desconectaram. Então nós precisamos reconectar o olhar da cadeia, entender quem está por trás do chocolate, quem são os nossos produtores, quais são suas necessidades, como nós desenvolvemos uma relação empática e duradoura com eles. E isso passa, sem dúvida, por renda justa. Nós não teremos um mercado consumidor se nós não tivermos pessoas que tenham decência de vida e que tenham capacidade de optar em não ter só necessidade básica endereçável na vida. A gente fala muito de felicidade interna bruta, a gente fala de bem-estar social, e para isso é necessário reconhecer que remuneração e renda digna são chaves para esta promoção. E como que a gente procura fazer isso na Dengo? Já comentei os mecanismos ali de pagamento de prêmio de preço e de uma assistência técnica gratuita. Anualmente, nós mensuramos esses impactos à luz dos ODS da ONU. E nós procuramos fazer de uma forma que, com os nossos produtores, nós fazemos um censo anual com eles. Por exemplo, nós ficamos felizes de descobrir nesse último censo realizado em 2021 que apenas em 2 anos os produtores conseguiram evoluir 30%, 33% a sua renda familiar média. Isso é muito positivo. E isso reforça o nosso compromisso de dobrar a renda de 3 mil produtores no Brasil em cacau até 2030. Alguns colaboradores nossos falam assim, a gente quer mais. Eu falo, que bom, se isso for possível, é uma transição que a gente promove junto. E isso não é mérito da Dengo, isso é mérito do consumidor. Então, acho que o conselho que deixo aqui é como que nós engajamos o consumidor na compreensão, na ampliação da causa, para que ele entenda que é a opção do simples gesto de consumo que move toda uma realidade de cadeia para o bem ou para o mal. Acho que são algumas sugestões. Se precisar começar por ela, se aproximem do Pacto Global com genuinidade, que o Carlo e o time têm feito um excelente trabalho aqui no Brasil. Obrigada, Estevam. Realmente a história da Dengo ela é muito inspiradora. Eu acho que se a gente está aqui falando de Agenda 2030, ODS, eu acho que a gente conseguiu trazer uma empresa que de fato coloca isso na sua estratégia. Muito. E, Carlo, e daí vira um ciclo, né? Assim, você consegue atrair fornecedores melhores, clientes melhores, colaboradores fiéis, e eu acho que tudo isso se reflete no sucesso da empresa. Foi um prazer ter vocês aqui. Carlos, se você puder deixar uma mensagem final. Claro, claro. Olha, vou pegar frases de outras pessoas, né, que acho que dá uma fortalecida na mensagem, né? O Al Gore
sempre trago essa frase, você já me escutou umas 10 vezes ou mais, né? Muito mais, na verdade, mas assim, o Algol, quando teve aqui há pouco tempo, ele falou que esse momento que a gente está vivendo é um movimento da sustentabilidade, né? E ele diz, né, e vamos lembrar, ex-vice-presidente, né, americano, e, ou seja, uma pessoa que, né, não fala qualquer coisa, a qualquer momento, né? E ele fala então que esse movimento, ele é o movimento da sustentabilidade, ele é tão estruturante quanto a Revolução Industrial, né? E é tão rápido quanto a Revolução Digital. E quando a gente vai para o Larry Fink, que a gente sabe que tem ali mais de 10 trilhões sobre gestão, o que ele diz é que isso é um movimento de placa tectônica, né? Então, quando uma pessoa, né, que tem esse volume financeiro sob gestão atribui essa força para esse momento que a gente está vivendo, eu entendo que é um momento muito, de fato, especial, como a Mônica, como a Sônia falou, e a gente está nessa agenda há muito tempo, né? E é isso, né? A gente nunca viu um momento como esse, né? E uma coisa que a gente tem que ter certeza, muitas vezes a gente vê essa discussão do ESG, ora um certo amor, ora um certo ódio, né? Eu brinco que parece um amor juvenil, né? Mas tenham muita clareza. É um movimento crescente e com uma força muito grande, como essas frases que eu acabei de trazer, e não vai arrefecer. Obrigada. É daqui para cima. Obrigada, Carlo. Sônia, se você puder se despedir e também falando sobre isso que o Carlo falou, né? Você está nessa agenda há muito tempo. Eu acho que a gente nunca viu essa agenda tão forte, talvez até pela urgência, mas de fato hoje a gente vê as empresas abraçando essa causa. Obrigada por ter você aqui conosco. Se você puder deixar uma mensagem também. Não, é isso aí. Eu acho que as frases que o Carlos trouxe são definidoras, né? Movimento irreversível. Vou puxar uma frase também que eu gosto muito de usar, que é do Vitor Hugo, que ele dizia que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. E eu não tenho a mais vaga dúvida que o tempo, não da sustentabilidade do ISD, mas o tempo de criar este novo modelo que olha para questões econômicas, ambientais, sociais e de governança, como você disse, o EESG, que eu gosto de usar, esse tempo definitivamente chegou. E eu entendo que a gente vai fazer isso acontecer por 3 caminhos. Pelo amor, por meio de líderes e tomadores de decisão que acreditam nessa agenda, pela dor, ou seja, pela perda, né, financeira, de reputação, de imagem, de valor em bolsa, por não olhar para as questões sociais e ambientais. Posso nem acreditar nessa história de sustentabilidade, mas põe alguém para cuidar, ou pela inteligência, pelo entendimento que é para lá que o mundo vai, quanto mais rápido eu for, menos energia eu perco e mais competitivo eu chego. E eu costumo dizer que eu prefiro juntar amor e inteligência, a dor eu passo. E obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Obrigada, Soninha. E, Estevam, também foi ótimo ter você aqui conosco. Eu sou uma grande fã de investimento de impacto. Acho que o setor privado tem o poder de resolver esses problemas da sociedade que a gente precisa que sejam resolvidos. E quando você resolve de forma lucrativa, deixa de ser problema, né? Vira um negócio, vira uma solução. Eu acho que a história da Dengo ela é muito inspiradora. Então, obrigada por estar aqui conosco. Se você também puder deixar uma mensagem, acho que principalmente para esses empreendedores que estão no negócio de impacto, é difícil. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando que negócio de impacto é difícil, que ele junta 2 coisas, né? Resolver problema e ganhar dinheiro, né? Se os 2 fossem fáceis, a vida seria mais fácil, né? Então, todo mundo fica com a impressão que o negócio de impacto é fácil, mas no fundo ele é muito mais difícil. Mas se você puder deixar aqui uma mensagem de incentivo para esse setor que está crescendo tanto no Brasil. Bom, com prazer. E depois de 2 painelistas de alta qualidade, é difícil trazer alguma contribuição adicional. Mas você me fez lembrar na reflexão de como os negócios eles são chaves e importantes para as transformações sociais e ambientais que o mundo nos exige. Empreender, de fato, não é algo fácil, né? Quem já teve o privilégio aqui de empreender sabe que o dia a dia é algo difícil. Mas a palavra negócio de impacto social, ou essa frase negócio de impacto social, eu usualmente digo que a primeira palavra ali é negócio, não é por mero acaso, porque ele precisa gerar lucro. O negócio de impacto social,
ele tem como ambição não principal, mas necessária, o lucro. E eu acho que uma das melhores definições que eu até hoje conheço de lucro é que o lucro é o oxigênio das organizações. Ninguém aqui vive só para respirar, mas a gente reconhece que se a gente não respirar, a gente não vive. Então é fundamental a gente conseguir equilibrar a gestão clássica que busca a rentabilidade do negócio com esse novo olhar do ESG. Algumas pessoas às vezes me dizem, mas é mais difícil pensar com esse chip do ESG. Acredito eu que a discussão hoje não é mais do fácil ou do difícil. Talvez as escolhas fáceis fizeram o mundo chegar onde está. Hoje, a discussão é do melhor. Quando nós priorizamos o melhor para o planeta, o melhor para o outro, nosso colaborador, o nosso parceiro, o nosso produtor, nós também estamos colocando a nossa prioridade. Então, é uma escolha que é bom para todos. Quando a gente fala de salário digno, de renda digna, quando a gente fala de um planeta que precisamos conservar a sociobiodiversidade, preservar as nossas florestas, é porque nós reconhecemos que nós dependemos mais do outro do que o outro depende da gente. Então, essa ampliação de consciência, ela é fundamental. E uma última contribuição que quero deixar aqui, se o tempo me permite, é que nós, como consumidores, nós tenhamos consciência de que o ato simples de consumo ele é transformador. E o convite é, sejamos coerentes. O brasileiro, ele sempre ranqueia nas mais elevadas posições nas pesquisas de sustentabilidade do mundo por desejo de aderir a práticas socioambientais. O grande problema nosso ainda é que nós não walk the talk. Então, o convite a mim, a todos nós, é que nos simples atos de consumo nós demonstremos esse desejo que nós temos de um mundo mais socialmente correto e ambientalmente correto, que a gente traduza isso no ato poderoso de consumo. Procure saber o que está por trás daquilo que você consome, quem está por trás daquilo, como ele é remunerado. Pode parecer num primeiro momento mais difícil, mas ele é muito melhor e mais gostoso. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Carlos, Sônia e Estevam, pela presença e por nos trazerem pontos tão relevantes. Estamos começando hoje o nosso ESG Summit na Exame e agora o próximo painel será com Rodrigo Caetano, editor ESG da Exame, sobre economia circular. Muito obrigada.